Tá por tua conta já é 20 horas pontualmente. Pontualmente. Isso. Então, muito boa noite a todos, a todas, irmãos e irmãs. É com imensa alegria no coração que nós damos início a mais uma live desta noite de hoje. Um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec. Esta casa é uma casa de caridade, né? Onde nós fazemos assistência espiritual, né? E também damos assistência material. É um trabalho muito bonito. E ela fica localizada na rua Monte Líbano, na rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano. Temos trabalho quase a semana inteira lá. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como é de praxe, né? Nós vamos fazer uma oração, conversar com Deus, com Jesus, fazer assim um retrospecto, né? Um balanço da semana que nós tivemos, quinta-feira passada até a quinta-feira de hoje, né? Eu não sei, eu sou suspeito até de falar, porque para mim deu tudo certinho. Tenho vivido assim momentos especiais mesmo, né? Graças a Deus. E essa alegria, esse contentamento, eu espero passar também para todos vocês. Que Deus e Jesus nos abençoe nas nossas caminhadas, nos dê força, nos dê discernimento, coragem, e que o estudo do Livro dos Espíritos, que nós vamos fazer mais um capítulo na noite de hoje, possa ser um avanço para a nossa vida, né? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, boníssimo Pai, é isso que nós pedimos nesta noite de hoje. Que a gente possa entender para explicar. Que meu querido irmão Odilon tenha todo o respaldo necessário para conduzir os nossos trabalhos na noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. E aí, imediatamente, a gente passa a palavra para o nosso querido irmão, mano, Odilon. Ok, boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. A live é a número 85 e nós estamos na pergunta 394 do Livro dos Espíritos. O título é Esquecimento do Passado. Então vamos para a pergunta. Na semana passada, né, nós fizemos a 393 e a 394 nós só lemos até, né? Nós nem fizemos nenhum comentário sobre ela. Você acha que convém a gente lembrar a 393? Já vamos direto para a 394. O que você me diz? Eu acho que era bom dar uma lembrada, né? Quem sabe até terminar o João entra. Então tá. Que essa pergunta, ela tem várias perguntas numa só, né? Mas todas têm a ver uma com a outra. Então, por isso que ela foi feita dessa maneira. E pressa nós não temos, né? A gente quer entender bem, né? Isso, muito bem. Que pressa que a gente tem? Nada, nenhuma. É isso. Ela tem 5 slides. Então, nesse slide aqui só está a pergunta. Para você ver que a pergunta é um pouco longa, né? São várias perguntas em uma só. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Essa é uma delas, né? Se eu reencarno para resgatar, para responder por coisas que eu fiz em outras vidas e não me lembro, que sentido eu tenho? Se eu não lembro, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não lembro, né? Não sei o que eu fiz.
Essa é a É primeira mesmo. pergunta. Como Essa pode é o uma homem pergunta que aqueles que não são espírita fazem, né? Ao conhecer fazer? a doutrina espírita. Isso mesmo. Por isso que é importante a gente ter ela bem clara, porque às vezes nos suscita essas dúvidas mesmo, né? Como é que pode, né? Se É. eu não lembro, como é que eu vou responder por aquilo que eu não me lembro? Aí vem uma outra questão na sequência, ó. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Né? Eu desenvolvi aprendizado, eu aprendi novas profissões, novas coisas. Como é que eu posso aproveitar essa experiência se eu esqueci? Né? Quer dizer, eu aprendo e perco, né? Deixo de. É. Que importância tem eu estudar, eu me esforçar para aprender se eu não vou lembrar dela na próxima existência e não vou aproveitar dela? Aí depois vem uma explicaçãozinha e a sequência pergunta: conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde, porém, disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira, e eis que então sempre é recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então ele fecha a pergunta questionando a justiça de Deus, né? Se eu não lembro de nada, né, do que aconteceu, essas tribulações poderia ser útil se eu me lembrasse, se eu recordasse, mas eu não me lembro, então estou sempre recomeçando, é como um outro começo. Então, onde está nisso a justiça de Deus? Aí vem então a resposta do Espírito de Verdade, que são vários slides. Ó. Então, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o mal, o bem do mal, aliás. Então, eu vou aprendendo, vou desenvolvendo, cada existência eu já reencarno, né, com uma propensão a saber um pouco mais sobre o que é bem e o que é mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quer dizer, se eu lembrasse de todo o passado, não seria um problema para mim, né? Até para poder agir em cima dessas experiências, né, que eu já tive, eu teria dificuldades, né, para agir, porque como é que eu ia reconciliar, por exemplo, com um inimigo meu? Né? Seria muito complicado. Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, a vida espírita, quando ele desencarna, quando ele está no mundo espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, sempre que ele está lá no plano espiritual, ele consegue enxergar o que foi em outras vidas, ver as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Então, quando ele volta, nós não estamos aqui presos a essa existência Não. o tempo todo, né? Durante o sono, quando a gente desencarna, a gente É recorda, isso mas que eu ia durante o falar. sono mesmo a gente recorda, né? Então a gente está sempre relembrando de outras vidas. Né? Muito bem, Heloína, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, minha querida Irmã. Obrigada. Seja bem-vinda. Nós estamos comentando a questão 393. Ô, Dilon, eu Oi? sei que você pode até achar ruim. Vamos começar a pergunta só para a Heloína entender? Podemos É sim. facinho, viu, Heloína? É uma pergunta que, assim, quem não é espírita ou quem é principiante na doutrina espírita sempre se faz, né? Ela diz assim a pergunta: ó, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Então são várias perguntas numa só. Como é que pode o homem, então, ele ser responsável por coisas que ele não se lembra? Se a gente reencarna e não se lembra do que foi na vida passada, como é que eu posso resgatar aquilo que eu fiz de errado, né, na vida passada? Como pode aproveitar da experiência
devidas a que se esqueceu. Se eu esqueci do que eu fui na outra vida, as experiências que eu adquiri lá, digamos na área técnica, profissional, de inteligência mesmo, vai ficar perdida, porque eu esqueci, né? Eu reencarno, esqueci de tudo. Aí ele lembra aqui, né? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servisse de lição se recordasse que as tenha podido ocasionar. Então, se ele não se lembra, né? Então, as tribulações, como é que ele pode resgatar alguma coisa? Desde que podem disso não se recorda, desde que, porém, aliás, disso não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Então, sempre essa é a ideia que passa a quem não é espírita, principalmente, né? Se eu estou reencarnando agora, né? Não lembro de nada do que aconteceu, como é que eu posso ser responsabilizado por situações, passar por dificuldade, por sofrimento, e até mesmo aceitar esse sofrimento se eu não sei por que esse sofrimento está ocorrendo? Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então ele fecha a pergunta. Aí vem a resposta. A resposta são vários slides. Então aqui, ó. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então aquilo que eu adquiri não fica perdido. Ela está aqui. A gente observa até pelo desenvolvimento das crianças, né? Quando as crianças no passado recente, né, que a gente se lembra ainda, elas tinham um desenvolvimento mais lento, hoje tem mais rápido, né? Então a gente percebe que a inteligência se manteve e está desenvolvendo. Se a gente for comparar lá com os homens primitivos, né, nós já temos um desenvolvimento muito bom. Então isso nos dá condições de distinguir melhor o bem e o mal. E se lembrasse de todo o passado, onde estaria o mérito? Porque daí ficaria até mais fácil, né? Eu trabalhar aqui, ou talvez até mais difícil, dependendo das circunstâncias. Se eu tenho alguém que eu prejudiquei muito em outras vidas, eu vou me sentir muita dificuldade para me aproximar dele, né? Constrangido, culpado e tudo mais. E se ele que me fez mal, de repente eu posso reacender aquele ódio, aquela animosidade, fica difícil para a reconciliação. Ao passo que a gente vindo com essa memória oculta, né, não está perdida. Fica mais fácil para a gente se aproximar. Em algumas perguntas anteriores fala até da questão da criança, né? Que a criança, por exemplo, a mãe, ela desenvolve um amor todo especial para a criança. Se ele fosse com todas as lembranças do passado, talvez fosse muito mais difícil para a mãe e o pai desenvolver aquele amor que tem por ela. Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, à vida espírita, quando ele desencarna, por exemplo, ele vê todo o seu passado, todo o seu pretérito, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Ele não está perdido essa memória para sempre, ela está. E até mesmo durante, às vezes, o sono, a gente é relembrado pelos benfeitores. Olha os compromissos que você fez para reencarnar, né? Fica atento. A gente sempre está sendo lembrado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, a existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, lá no plano espiritual, a maioria das vezes, ele mesmo escolhe a existência que ele quer passar. Né? Está dizendo aqui, ó. Busca uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Então, ele mesmo que busca aquela situação mais complicada para ele poder se desenvolver. Aí, na continuação, se quiser fazer algum comentário, Orlando, Heloína, só interromper, tá? Eu vou falando aqui, que essa questão ela é longa mesmo, são 5 slides a resposta dela. Então, a gente tem um momento do sono do corpo, né? O corpo, que o corpo é uma máquina, né? Precisa de descanso, renovar as energias. Então, o corpo dorme, mas o espírito não precisa dormir com o corpo, a gente se desperta. E aquilo que é necessário você lembrar, você lembra.
você passa por alguma revelação. Isso geralmente acontece com a gente quando a gente está assim, muito contrariado com a vida, né? Puxa, eu acho que eu sou um desgraçado, desculpa até essa palavra, né? Eu sou um infeliz, eu sou um sofredor, por que tudo acontece de ruim comigo? Né? Se Deus existe, por que Ele está fazendo isso comigo? Então aí de noite a gente dorme, se desprende do corpo, e em espírito a gente vai ver o que a gente foi numa existência. Não vê tudo, né? Não vê tudo, mas você vai ver flashes, né? Que você... E horrível, coisas horríveis que você fez, você aprontou. Aí depois você volta no outro dia, mas alguma coisa você até lembra que você do sonho. Porque sonho a gente não lembra tudo, mas lembra alguns flashes, né? E aí você vai se conformar um pouco mais com a vida que você está levando, porque você fala, olha, eu não sou inocente, e nem Deus é injusto. Aliás, a última coisa que poderia a gente pensar é isso, né? Pelo contrário, existe justiça, né? Divina. Então é mais ou menos por aí. Agora, quando desencarna, aí tem mais tempo de rever, né? Também eu acho que não é assim de uma hora para outra, porque tem coisa que não há necessidade de você lembrar com tanta rapidez, né? Vai relembrando aos poucos. É mais ou menos isso aí. Então, na sequência, então. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que você... Oi? A Heloína quer falar, mas ela está com o microfone fechado. Ah! É só apertar no microfoninho aí. Isso. Não, ela saiu. Acho que ela foi apertar o microfone e apertou desligar. Ela disse que queria falar. Ah, eu não percebi. Ela deve voltar. Daqui a pouco. Ela deve ter apertado o botãozinho errado lá. É. Então aqui diz assim, ó, escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar. Ah, voltou. Ela deve ter apertado o botãozinho errado, né, Heloína? Sabe esse microfonezinho aí? Isso. Aí. Oi. Voltei. Acho que caiu a ligação. Ah, tá. Nós estamos te ouvindo agora. Desculpa se eu vou falar um pouco atrasado, mas eu aprendi assim. A partir do momento que a gente estuda, que a gente tem compreensão da doutrina espírita, a gente percebe que a gente não precisa saber o que fez no passado. Basta analisar o que a gente está passando agora. Bem lembrado. Ah, eu sofri uma traição. Tinha uma amiga que eu considerava e ela foi lá e contou coisa da minha vida, vamos supor, né? Claro, essa traição que a gente está sofrendo nesse momento é para a gente domar o nosso sentimento, aprender a compreender a pessoa, que nós somos seres individuais, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem o direito de pensar diferente da gente. Se ela aprontou comigo nessa encarnação, muito provavelmente eu aprontei com ela ou com outra pessoa em outra, na anterior. Né? Ah, não, meu carro foi roubado, minha casa foi roubada. Eu me lembro de uma história que tinha um médico, quando o Chico Xavier entrou no centro, ele percebeu que o médico estava assim, sabe, tipo, se segurando para não explodir, né? Aí, no inteirinho, não sei como é que foi a contar bem a história, mas no inteirinho o Chico Xavier perguntou para mim, você, meu fulano, como que você está? Ele falou, Chico, eu tô arrasado. Entraram no meu escritório, levaram tudo, mas levaram tudo, Chico, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, e foi falando, e o Chico só ouvindo, né? Aí, no final da história, o Chico falou para ele assim, meu filho, como é bom devolver, né? Ou seja, a gente já fez a maldade no passado. Hoje a gente está com uma carcassinha melhor. Mas com certeza a gente precisa passar pelo sofrimento do que a gente fez o outro sofrer.
para a gente sentir na pele que aquilo realmente é ruim. Não deveria ser assim, né? Deveria ser assim, eu entendi e vou passar a praticar só o bem, mas a gente ainda é falho, então a gente peca nesse momento. Então não há necessidade de você, eu vou fazer regressão de vidas passadas, eu vou perguntar, sei lá, para uma entidade, mas não precisa nada disso, analisa a sua própria vida que a gente vai saber o que a gente fez. É Era só verdade. isso, desculpa. É bem lembrado essa questão, né? Que pela experiência que nós estamos vivendo hoje, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia o que eu já fui, o que eu já fiz. E essa questão mesmo que foi lembrado, né? Que estamos devolvendo, né? Não quer dizer que está devolvendo exatamente para a pessoa com quem eu tive o problema, né? Mas é uma forma de eu desenvolver o aprendizado. E você lembrou bem que nem sempre precisa passar pelo sofrimento, né? A gente passa porque o aprendizado ainda não foi construído, né? Não é um Deus de punição, de cobrança, é um Deus que nos oportuniza, nos melhorar pela dor ou pelo amor. E às vezes, aliás, na maioria das vezes, né, no estágio em que nós estamos, nós escolhemos a dor. E por isso a dificuldade, né, em passar pelo amor. Nesse slide, então, ele diz aqui, escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que ocorreu. Então, aqui começando pelo fim, né, a intuição. Então, nós não estamos totalmente alheios àquilo que nós estamos passando. Nós temos intuição de que nós fizemos. E temos sempre o apoio, o suporte de espíritos, né, os que nos estão auxiliando. E essas provas que nós estamos aproveitando são escolha nossa, né? São análogas àquelas provas que eu não passei já muitas vezes, falhei e agora estou de novo tendo a oportunidade de avançar nesse caminho. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Olha só, nós temos a intuição no pensamento. Então, quando vem aquele desejo de fazer uma coisa errada, a gente fala, opa, é errado, isso não vai dar bom, né? E daí eu resisto a fazer isso. Daí depois eu fico pensando, por que será que eu resisto? Por que eu não fiz a coisa errada? Deve ser porque minha mãe, meu pai me educou. E ele diz que a maioria das vezes não é nada disso, é a voz da consciência que está dizendo. Quando é a voz da consciência que vos fala. É evidente que a educação que a gente recebe tem um peso, uma influência muito grande nas nossas vidas. Mas é a somatória de tudo isso que faz a gente avançar, né? Que a gente melhora o nosso desenvolvimento e desenvolve, então, a resistência aos arrastamentos que o mal, às vezes, nos traz. Essa voz que a lembrança do passado vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então a voz é sempre a lembrança do passado, né? A consciência nossa que está nos advertindo para que nós não caiamos em falta. A gente já se sentiu culpado por aquelas ocorrências, então a gente adquire resistência contra
essas arrastamento, né? Que eu uso muito o termo de arrastamento, né? Mas algumas formas que a gente às vezes sente de fazer o mal. Então aí quando a gente chega no mundo dos espíritos, se a gente realmente já venceu aquele tipo de problema, a gente então vai avançar na hierarquia dos espíritos. Com isso termina a resposta e daí vem o comentário de Allan Kardec, da mesma pergunta. E diz aqui Allan Kardec, que a resposta foi dada pelo Espírito Verdade, né? Aí diz Kardec: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então a gente não tem lembrança mesmo, né? Como foi dito ali, né? Não lembramos do que já fizemos, mas temos intuição. Sabemos das tendências. Essas tendências, às vezes, a gente fica resistindo a não fazer o mal. Então, tudo isso é a nossa consciência que está nos advertindo. E quando a gente resiste, nós vamos ter o mérito, né, de vencer aquela etapa. Algum comentário? Vamos para a próxima pergunta. Não, eu quero dizer para você que eu já tive, assim, fora a intuição, eu já tive revelação de 2 existências minhas. Assim, não completa, assim, de outros, né? Mas eu tive, assim, flechas, como eu te disse, né? E não foram boas, né? Lógico. E aconteceu exatamente no momento que eu estava vivendo, assim, um momento muito ruim. Para nós é ruim, né? Muito ruim. Eu estava sofrendo muito, né? Então eu deitei de noite e sonhei. É tão verdade que eu sonho numa noite e a minha esposa sonhou noutra. Porque nós éramos parceiros dois para fazer maldade para as pessoas. É interessante, né? Nós fazíamos parceria, os dois. Então depois eu tive uma outra revelação. Também nenhuma delas foram boas, cada uma pior do que a outra, né? Então essas revelações que a gente tem é quando a gente dorme, né? Mas não dorme o corpo. E a gente vai, então, ter esses momentos muito especiais. E fora isso, tem a intuição também, né? Tem intuição. Às vezes você tem medo, assim, de fazer uma coisa. Por exemplo, eu fui lá na tua casa de avião, mas fui na marra. Eu não queria ir de jeito nenhum, me relutei. Porque sempre eu tive a intuição, né, de que numa outra existência eu fui aviador daqueles aviões de guerra, né, soltava bomba na casa dos outros. Eu não queria falar isso, mas foi noutra existência, né. Mas a gente tem essas intuições mesmo, todos nós temos. Como também ela vem de outras formas também, viu? Você vê, nenhuma das encarnações que eu tive passadas foram boas. Melhorou um pouco, foi essa. Teve uma outra existência que nós vamos fazer um trabalho mediúnico. Toda a vida eu mexi com trabalho mediúnico na casa espírita, né? Mais de 50 anos. E aí o nosso companheiro lá, presidente da casa, pediu que o trabalho fosse destinado a ele. E nós realizamos esse trabalho. E os espíritos que se comunicaram lá, eles entregaram. Falaram, vocês eram inquisidores. E tem mais um, o senhor apontou com o dedo para mim, o senhor era o chefe. E esse outro que pediu o trabalho era o subchefe. E aí era uma hierarquia, né? Foi contando
né? E depois os médios, todos que estavam fazendo o contorno da mesa, no número de 11, todos eles receberam espíritos de inquisidores, cada um mais revoltado que o outro. Quer dizer, esse não foi uma revelação, isso aí foi uma coisa ao vivo que eu presenciei. Então você tem a oportunidade de saber, sim, que você foi agora. Lógico que você não vai saber também por menores, né? Tem coisas que não há necessidade. Mas quando é um aprendizado assim, a gente tem essa... Parece que a Heloína levantou a mão. Ah, sim. Pode falar, Lê. Eu ia falar o seguinte, quando eu tinha lá pelos meus 19 anos, eu tive uma visão, eu me vi um soldado romano. Eu falo soldado porque eu não entendo a hierarquia da época, mas eu estava vestida a caráter, andando a cavalo, junto com o pelotão, não sei para onde que a gente ia. Nesta encarnação, eu tive a casa arrombada, tive coisas roubadas, tive pessoa que entendeu errado o que eu falei, simplesmente se adonou das minhas coisas. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será possível? Porque naquela época, enquanto soldado romano, ou seja lá o que for, e se ia para a guerra, você criava a casa da pessoa, roubava, matava, fazia horrores de coisas, né? Então precisou para mim, no meu caso, que eu estou analisando, levar mais de 1.500 anos, praticamente 2.000 anos, para eu conseguir receber esse golpe, vamos falar assim, nessa situação, e tentar, assim, entender, perdoar, e agradecer ainda por cima, porque está me fazendo um bem dentro da contabilidade divina, vamos falar assim. Porque não existe coincidência, nada acontece por acaso, né? Então, eu acho assim, que é interessante a gente ter esse conhecimento da doutrina, ter essa consciência, né? A gente tem essa intuição, mas no meu caso, como eu tive essa visão e eu fiz essa reflexão, não foi só uma intuição, foi o mentor espiritual, a espiritualidade que está me ajudando a analisar a minha situação. Assim que eu penso. As lembranças, né, elas vêm, né, de forma muito ocasionais. E mesmo assim, mesmo que não seja lembranças, assim, a gente tem tantos outros caminhos, né? São as orientações espíritas, são os romances que narram, ilustram, são as comunicações mediúnicas. Então, a gente sempre tem as lembranças. E sempre lembrando que a gente passa por determinadas dificuldades porque ainda não aprendemos. É questão de pagar. Porque se fosse para pagar, eu acho que não seria muitas e muitas existências, né? Imagine, né, pessoas que fizeram mal, às vezes, numa só existência, tantas pessoas, alguns fazem a centenas, a milhares de pessoas, né? Se fosse para pagar cada uma daquelas situações que eles fizeram, ou que nós fizemos, não teria existência, não seria suficiente, né? Se perderia no infinito. Eu queria só fazer um adendo, que realmente não é pagar, é que a nossa consciência nos cobra, porque a gente quer evoluir, então a gente precisa se libertar daquela mácula, daquele fluido impuro que a gente ainda carrega. Né? Então não é realmente pagar, é uma coisa que a gente pede desesperadamente, porque a gente sente a necessidade de evolução. E também a gente não pode esquecer da misericórdia divina. O senhor citou o caso do senhor, por mais que o senhor já tenha sido feito, ficou no passado. A partir de agora, como dizia o Chico, a gente não pode voltar atrás, mas a partir desta reencarnação, com o trabalho na espiritualidade, com
as palestras, com a comunicação com as outras pessoas, isso tudo reverte em benefícios que diminuem a pena. E Chico esclarecia que, acho que era Emmanuel, ou André Luiz falou para ele, onde você estiver fazendo bem, a justiça divina manda parar qualquer tipo de cobrança que tiver. Então, mesmo que você tenha obsessor, ele pode querer te atingir, mas com a sua conduta, você cria um halo que te defende. Você não vê o Divaldo que levou foi acompanhado por um obsessor por 30 anos? Sabe o que é ficar ali bizuando na sua cabeça, te cobrando, nossa, querendo te enganar, falando as coisas. Então, quer dizer, se a gente tiver uma mente fraca, a gente cai mesmo, não tem dúvida. É verdade. Não tenha dúvida. Muito bem. 394. Alguém quer fazer a leitura dessa questão? Ela também tem várias questões em uma só. Eloína fazer para nós. Se quiser fazer ela toda ou fazer ela parte, igual eu fiz na anterior, né, e comentando, aí você tá por tua conta. Pode fazer. 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, né? Pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, quanto não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Quer ir para a resposta ou vai comentar a pergunta? É só para ler ou é para comentar? Se quiser comentar, senão eu comento também, pode ser. A gente faz sempre umas trocas, de acordo com a... Seu microfone está fechado, Dilon. Eu estava falando aqui. É só para ler ou para comentar? É que eu estou num lugar meio barulhento, por isso que eu deixo o microfone fechado. Tá. Aí eu não sabia se era para comentar ou se era só para ler. Não, pode ler ou pode comentar também, se quiser. Senão eu faço comentários, sem problema. Eu já penso assim, que no nosso mundo que a gente vive, a gente já é um mundo ditoso, apesar de tudo. Porque, olha, a gente, se for olhar 100 mil anos passados, vamos supor, a diferença de tratamento entre as pessoas era muito grande. A servidão era muito, muito acirrada, né? Esse mundo não é perfeito, mas se a gente for olhar para trás, esse mundo já tem muitas melhorias. Olha, se a gente for considerar as situações físicas, por exemplo, o chuveiro elétrico, principalmente nessa fase de frio, é uma melhor da invenção, né?
o ar-condicionado, quando você está com calor, para quem pode, né? Enfim, a medicina está tão adiantada que hoje em dia você não precisa cortar ninguém, você faz tudo por laparoscopia, ou mesmo tem um avanço na medicina que ele não corta mais para tirar a veia do coração que está com o coágulo, ele enfia tipo um catéter e puxa. Quer dizer, a gente está com tanta coisa boa e que a gente não observa, não para pensar. Eu acho assim, ditosos somos nós que agradecemos a Deus por ter essa vida que a gente já tem. Que a gente já foi mais terrível no passado, vamos falar assim. Hoje em dia a gente está bem melhor, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que lutar para que essa situação se estenda ao maior número de pessoas possíveis. Não que a gente vai querer colocar a doutrina na cabeça dele, mas no diálogo, na mudança de comportamento, tudo isso é válido. É assim que eu penso. Não é necessidade de esperar para você viver no mundo ditoso. Vamos viver aqui mesmo na Terra. Ok. Então, essa questão, ela nos remete também a uma outra situação também, né, de questionamento. Ele diz aqui, nos mundos onde, por exemplo, estão acima do nosso mundo, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação e nós ainda temos algumas necessidades físicas. Por exemplo, a gente ainda mata para comer, né? Para se alimentar. Ainda temos muitas enfermidades, ainda que tenha desenvolvido já a tecnologia, de forma como a Heloína disse bem aí, né? Que a gente... Hoje as dores físicas, né, elas já podem ser tratadas, já pode ser minimizada e até extinta com várias medicações, mas ainda assim nós temos as enfermidades. A morte para nós é uma complicação, né? A gente não vê ela com bons olhos, temos desgostos, né? Então nós ainda estamos nessa situação. E nesses mundos ditosos, os homens, as pessoas que moram lá, elas compreendem que são mais felizes do que nós. Por exemplo, nós, igual a Heloína colocou muito bem, nós, se a gente observar bem, nós somos muito felizes em relação ao que nós já passamos, aos mundos primitivos que nós já fomos, né? Nós reconhecemos isso o tempo todo, ou nós às vezes reclamamos demais, né, desse mundo, fala, não, mas é muito difícil viver na Terra, né? A Terra é muito complicada, né? E nesses mundos onde as pessoas são mais felizes, por exemplo, o mundo de regeneração, né? Nosso mundo é de prova e expiação, né? A próxima escala seria a regeneração. Será que eles também veem esse avanço? Ou fica, às vezes, achando que a vida é muito amarga, né? Que tem muitas dificuldades, muitas necessidades materiais, muitas angústias. Como é que esses habitantes, como é que eles se sentem nesse mundo mais ditoso que o nosso, né? Um mundo mais superior? Porque nós ainda, muitos de nós, embora muitos reconheçam que nós estamos num mundo assim muito bom em relação ao que nós já passamos, muitos reclamam demais. Nossa, mas é muita criminalidade, é muito isso, muita fome, muitos desastres naturais, muita coisa, muita enfermidade, né? Então, tem muitas pessoas que reclamam demais. E no mundo que está acima do nosso, também existe essa reclamação, eles lá já são gratos a Deus e todo mundo lá reconhece que está no mundo melhor. Essa é a pergunta que também é feita, né? Vamos então para a resposta, Heloína. Pode continuar a resposta. Ok. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas,
cujos habitantes guardam lembrança clara, exata, de suas existências passadas. Esses compreendes podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes acham-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra. Não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos, né? Eu acredito que com o passar do tempo, querendo, né, o espírito pode ser levado para uma colônia ou para um lugar de estudo no campo espiritualmente falando, em que ele vai refletir, vai entender que aquela vida é muito melhor do que a que ele sonha. E se ele sonha, ele tem condições de chegar lá. Né? Então, aqui são duas realidades, depende da visão de mundo que a gente tem, da recordação que a gente tem, né? E foi o que eu entendi. Mas cá entre nós, eu fico imaginando assim, no nosso lar, né? Não que a gente vá para o nosso lar, mas vamos falar assim. O mundo ditoso, você não precisa lavar, passar, você mesmo vai fluidificar, não sei como é que fala, se é essa palavra, a sua roupa. Então, se você quer uma túnica rosa, você só imagina que você está com túnica rosa. Se você quer se locomover, você entra no aeróbus. Se você quer falar com alguém, você vai falar pelo pensamento. Então, quer dizer, é um mundo maravilhoso, realmente, né? Se a gente for parar para pensar e analisar, esse mundo de regeneração realmente nos traz grandes expectativas de uma melhoria fantástica, né? Assim, é a minha expectativa, não sei se é de vocês. Aí a pergunta que eu faço para o Dilon, aí no caso, porque tem mundos que as pessoas a lembram da existência passada, não é isso que falou aí? Sim. Mas esse a lembrar não traz algum desgosto, algum remorso? Enfim, isso não atrapalha a felicidade deles nesse próprio mundo? Eles lembram da forma como nós lembramos aqui, né? Nós lembramos também do passado, né? Nós sabemos que nós já tivemos em mundos primitivos, né? Nós já vivemos em um mundo bem mais atrasado que o nosso. Não, mas aí não é lembrança, aí é certeza, né? Através de estudos, né? Isso. E aí o que ele está questionando aqui, que a gente não valoriza, né? Muitas vezes esse avanço que nós já conquistamos. Nós não somos gratos a nós mesmos até, né? A Deus, por essa evolução. A gente acaba se perdendo nas reclamações, né? Da vida presente, quando na verdade a vida presente é bem melhor do que aquela que nós já passamos. Se a gente for comparar nessa vida mesmo, né, lá atrás, nós tínhamos uma vida bem mais difícil do que agora, né? Na nossa infância, adolescência e tudo mais, no sentido assim de acesso, né, às condições materiais até melhores. E a gente às vezes fica reclamando, né? Quer ver um exemplo? Hoje nós temos a internet, né? Aí a gente liga o computador, aí ele demora alguns segundos para carregar algum programa, alguma coisa, a gente já fica irritado, já se incomoda. Mas está demorando demais, está muito lenta essa internet. E antigamente, que nem internet tinha, né? Então a gente, na vida, assim, a nossa vida, ainda nós nos encontramos nessa condição de querer sempre mais, né, do que aquilo que a gente tem e esquecer da gratidão. Traduzindo, nós somos mal agradecidos.
Mais ou menos isso. E a pergunta é, nos mundos que são mais avançados que o nosso, também existe mal agradecido? Essa que é a questão. Existe lá também mal agradecido? E daí ele Pelo que eu entendi, existe. Pelo que eu entendi, existem duas realidades. Existem mundos em que os espíritos têm conhecimento, né? Têm as lembranças de vidas difíceis que eles já tiveram, porque eles já estão mais evoluídos. E tem mundos que eles não têm essa lembrança, justamente por causa da evolução deles, que é um pouco menor do que a dos outros mundos, que estão no mesmo patamar, que a gente fala, né? E você falou uma coisa que me deu uma lição profunda, porque quando eu ligo o celular, ele leva, assim, tipo, 1 a 2 minutos para realmente entrar, porque aí quando você entra, seja no WhatsApp, no YouTube, aí vem aquele monte de notificação, mas eu fico possessa com aquelas notificações. Então, isso é um exemplo que vai me fazer, quem sabe, parar de reclamar e esperar. A informação hoje é assim, é 30 minutos, é 20 minutos, 10 minutos, às vezes nem isso, né? A gente reclama. Antigamente a informação vinha de navios. Levava 5, 6 meses para a gente saber que a guerra tinha acabado. Não, quando a Segunda Guerra Mundial, quando acabou, né? Os japoneses só ficaram sabendo aqui no Brasil porque veio um navio de lá, levou 6 meses viajando, né? Para trazer a notícia que a guerra tinha terminado. E tinha gente que estava guerreando aqui. Então, hoje as notícias são rápidas, né? Saiu lá, você já está sabendo, e é como o Dilon falou, a gente reclama. Nunca está satisfeito, né? Que coisa é mesmo. Tem hora que você tem que parar assim e analisar com critério, né? Fazer um retrospecto. Ô, gente, eu sou feliz e não sei. Hoje eu já analisei com essa sua resposta. É verdade. Muito bem. Agora, na sequência, tem ainda o comentário de Allan Kardec. Vamos lá. Ele é um pouquinho mais longo. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordá-los, já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Eu acredito que a gente ganha, assim, essa memória à medida que você tem conhecimento, né? Que você entende a justiça divina. Quando você entende que aquela amargura, aquele sofrimento, né? Aquele pesadelo todo que você viveu, não era assim tão ruim. Era necessário para a gente mudar, para fazer a gente acordar, para fazer a gente melhorar de alguma forma. Então, quando recorda-se esse pesadelo, a vida não é mais tão ruim. E eu acho que aí a gente entende a sabedoria divina. Porque se a gente, não é justo a gente querer, tipo assim, puxar o prato, né, que tá o peixe, pro nosso lado. Pegar a sardinha e botar no nosso prato. Porque outra pessoa também tem o direito de comer pelo menos a metade daquela sardinha. Aí o que acontece? Se a gente não para raciocinar dessa maneira, a gente vai continuar se achando desgraçado, que Deus esqueceu da gente, que Deus não existe. Enfim, a gente vai continuar falando um monte de bobagem. Assim também. Eu penso assim também que a gente, quanto mais nós vamos avançando, mais nós vamos entendendo
a nós mesmos na questão dos equívocos. Vamos dar um exemplo na questão mesmo da nossa fase aqui na Terra como encarnados. Quando nós estamos numa fase assim, infantil e já temos um pouquinho de compreensão das coisas, digamos, uns 10, 12 anos, né? A gente faz alguma coisa errada e depois a gente reconhece que errou e fica com aquilo martelando, né? Por algum tempo, né? E quando a gente passa daquela fase e já chega à fase adulta, a gente olha aquelas ações que nós fizemos quando criança ou quando adolescente com uma coisa boba, falando, eu fiz, né? Era o que eu podia fazer na época, né? Eu não tinha amadurecimento, não tinha consciência, e eu mesmo me compreendo e me perdoo pela coisa que eu fiz, porque eu vejo que era o que eu poderia fazer, eu poderia oferecer. Então, lá nos mundos mais felizes, quando ele recorda do passado, e ele já está nesse amadurecimento, ele olha como um adolescente que fez algumas burradas, né? Algumas inconsequências, e daí ele fala, era o que eu podia fazer na época eu tinha esse conhecimento, essa experiência para vivenciar, e perdoa a si mesmo, né? E daí compreende que a vida é muito mais que isso, e daí vive melhor, né? Não fica se culpando e não fica se punindo, né, por conta disso. E daí passa a viver com gratidão pelo que eu sou hoje, pelo que eu tenho hoje. Né? Fala, olha, já avancei, né? Já deixei de ser criança, já deixei de ser imaturo, inconsequente, agora já sou um pouquinho melhor. Então acho que a gente começa a ter uma compreensão melhor, talvez, da vida. E se a gente lembra das coisas do passado e a gente ainda não está no amadurecimento, essas questões que nós lembramos faz a gente sofrer, né? Então, por isso, a nossa lembrança ela não pode vir à tona de forma assim, total, porque senão ela nos causa sofrimento, nos causa culpa, nos causa ódio em relação ao próximo, né? Porque a gente, de repente, vê no outro uma pessoa que fez alguma coisa que nos prejudicou numa outra vida. Então, tudo isso faz parte da grande sabedoria de Deus para a gente avançar. Eu acho também que tem outro estágio. Você sente ódio, mas com a doutrina espírita, com o evangelho, com a mudança de mentalidade, de sentimentos, você abranda o ódio. Mas você não esquece. Você está sempre lembrando que aquela pessoa fez tal coisa para você. Até você realmente esquecer e amar. Olha o exemplo mais maravilhoso do livro Paulo e Estevão. Vocês sabem, eu acredito que todos já leram, que o Paulo mandou matar o Estevão a pedradas. E aí, quando Jesus recebe o Estevão, qual é a missão que ele dá para Estevão? Ser o guia protetor de Paulo. Ou seja, você foi assassinado por uma pessoa. E essa pessoa você tem que orientar. Então tem que ser um espírito muito, muito ligado na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, do amar, perdoar, esquecer essa ofensa, para poder você realmente partir para um degrau melhor. Né? É verdade. Ô, Dilon, tá na hora, Dilon. Tá na hora? Então nós não vamos terminar a pergunta. Porque ela tem Acho que não, tem mais 4 slides. vai ficar para semana que vem. Tem mais 4 slides. É 1 hora, né? Já é dá. 1 hora, né? Então tá, vamos encerrar. Eu ia lembrar aqui de uma passagem também do nosso lar, mas a gente fala na próxima reunião, sem problema. Muito bem. Tá por tua conta então, Orlando. Tá com você. Você pode fazer a prece de encerramento. Tá bom. Gratidão, Senhor. Gratidão a Jesus, nosso mestre,
aos benfeitores espirituais que nos auxiliaram nessa busca que nós fazemos pelo conhecimento, pelo aprendizado, que nós possamos, Senhor, interiorizar, mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de ver a vida. E, em especial, hoje eu vou pedir para que as energias que nós estamos gerando neste momento, muito amor, muito carinho, sejam endereçados a uma pessoa que está vivendo um momento difícil, né, de depressão, que foi trazido pela Heloína. É Nelson, né? Sim, Nelson dos Santos. Nelson dos Santos. Ele possa receber as nossas energias de amor, que a espiritualidade possa visitá-lo, possa fortalecer ele nessa luta que todos nós fazemos aqui na Terra, mas que ele possa, em especial, se sentir acolhido pelo amor de Deus, sentir que ele não está sozinho, que ele é muito amado, tanto por encarnados quanto por espíritos amigos que o amam, que ele se possa sentir. Muitas vezes a depressão ela ocorre pela solidão, né, que às vezes a gente sente, mesmo estando em meio a muita gente, a gente sente menor, né, sente triste, sente que a vida não tem mais sentido, que ele possa ver que a vida tem muito sentido. E como nós estudamos hoje nessa noite, nós temos muitos motivos para agradecer, muitos motivos para querer viver cada vez mais as experiências, seja essas experiências de alegria, de prazeres, quanto a experiência de dor e de desafios que fazem parte do nosso aprendizado. Que ele possa receber um passe, né, da espiritualidade com essas energias que a hora geramos. A paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Heloína. Beijo, muito obrigado por tudo. Gratidão. E é nossa convidada para outras lives aí, viu? Você apareça sempre. Obrigada. Até a próxima semana, então. Até a próxima. Até a próxima. Maninho, eu vou despedindo você também, que tenho que dar uma atenção para um vizinho ali na frente. Tá bom. Ei, Abraços, mano. um abraço. Tchau. Deus abençoe. Vovó, Diga. leite com Toddy. Leite com Toddy. Agora dá para fazer leite com Toddy. Aquela hora que você pediu não dava não.